pontuar a felicidade. Nesse vídeo, vamos tentar nos lembrarmos de vários acontecimentos em nossas vidas que foram muito bons, para que através deles tenhamos força para poder prosseguirmos e nos lembrarmos de que somos capazes sim de realizar outras coisas. Durante a minha vida, durante a sua vida, durante a vida de qualquer pessoa, temos sim momentos de acertos, momentos de felicidades, momentos nos quais fizemos algo e conseguimos. Tivemos uma vitória. Eu vou falar nesse vídeo algo bastante pessoal que ocorreu em minha vida, que muitas pessoas não sabem. Mas o propósito desse canal é justamente através de reflexões possamos pensar e ajudar as outras pessoas. Então eu espero que isso que ocorreu comigo possa de alguma forma ajudar as pessoas a lembrarem também de alguma coisa que fez na vida. Teve uma época que eu estava estudando e nesse colégio que eu estudava, era um colégio estadual, ele tinha um curso técnico, que era o de processamento de dados. E eu entrei nele. Teve uma prova, um vestibular, e no ano que eu entrei, coincidiu de ser o último ano não foi necessariamente o último ano. Foi o último ano, a última turma que se formou em processamento de dados, naquele ano. E eram várias vagas, Então tinha de manhã, à tarde, à noite. Então tinha de manhã, à tarde, à noite tinham 3, de manhã 3, à tarde tinha uma. Então eram 3, 6, 9. Eram 9 turmas. E a prova era bastante difícil, bastante concorrido, pessoas de fora da cidade e tudo mais. E coincidentemente, o meu pai era professor nesse curso técnico também, Existiam várias matérias técnicas. E o meu pai, ele era professor de estágio. Bom, eu era professor de processamento de dados em um colégio particular. E alguns alunos desse colégio que estavam estudando comigo, inclusive na minha classe, eram alunos meus no outro. Mas eu conseguia resolver tudo isso muito bem, porque eu não ficava tentando tomar partido, me mostrando alguma coisa assim, que nada, era tudo correto, as pessoas estavam ali para aprender. Informática naquela época estava em pura ascensão, as pessoas fomentando, querendo bastante aprender, e eu passava toda a informação também, meus pais também, então era muito interessante. Foi anos surpreendentes, incríveis em minha vida, únicos. Pois bem, só que no primeiro ano, a diretora, eu também fiz um trabalho dentro da escola de informática de gerenciamento de alunos, para cadastro de todos os alunos. Era numa época que não tinha internet, lembrando bem disso, Era tudo gravado no computador. Pois bem, aí qual que foi o problema que ocorreu? A escola não tinha computadores. Ela tinha computadores, mas esses computadores estavam muito velhos. E naquela época os PCs XT, eles eram verdadeiros trombolhos. Era grande, o teclado pesava muito, era todo mecânico. Hoje as pessoas amam teclados mecânicos. Mas o monitor era aquele verde, fósforo verde, pesado. A CPU era muito caro. Era cerca de $1.000 por computador. Até hoje um computador médio, assim, que dê para utilizar bem, custa em torno de $1.000, Até bem menos, mas... Bom, e lá tinha somente 2 computadores que chegavam nesse nível, vamos dizer assim. Então a diretora,
ela passou nas classes, né, avisando que o curso iria acabar, então iriam transferir quem era do processamento de dados para fazer o inciso, né, tinha contabilidade, algumas coisas assim. E eu fiquei indignado, falei, não, de modo algum. Eu falei até na classe, né? Falei, olha, de modo algum, não vai acabar não. Ah, mas como não vai acabar? Eu falei, não vai. Eu vou pensar em alguma coisa. E lembrando que a classe, né? Eu tinha bastante amizade com todas as turmas, eu conversava sempre assim, nunca fui um aluno problemático nesse sentido, né? De ficar na minha, né? Eu tenho um computador em casa, eu já aprendi mesmo. Não, eu sempre me preocupei bastante. E até então, durante toda a minha vida, teve alguns momentos interessantes, né? Mas não como esse. O que ocorreu? Eu tive uma ideia. Eu tinha um videogame e era o top dos videogames na época. Eu tinha recém comprado ele. E esse videogame, eu decidi na hora. Eu fui lá para a diretora e falei, vamos fazer uma rifa. E pode deixar que eu organizo toda a rifa, pego o dinheiro, e todo o dinheiro não vai passar na minha mão. Ele vem direto na sua mão, diretora. Então juntou um outro diretor, que é meu amigo até hoje, ela também. E ela, mas você vai fazer isso? Eu falei, pode ter certeza. Aí eu trabalhava numa empresa que tinha uma impressora, né? Uma impressora até daqueles papel zebrado que a gente fala. E o que eu fiz? Eu fiz um cálculo para poder juntar, no caso, $8.000 e dividir em cada aluno quantas rifas eu tinha que vender, das 8 classes. Eu lembro que eu fiz uma matemática muito interessante e imprimi tudo lá. Eu fui à noite na empresa, a mãe da empresa deixou eu entrar, e eu escondido comecei a imprimir, porque eram bastante rifas, né? E tinha que ser carbonado também, porque tinha que ter assinatura, e um papel ficava com a pessoa, e o outro papel ficava com... Tinha um carimbo da escola, né? E um outro papel ficava como canhoto, né? Para depois sortear. E aí eu imprimi. Eu lembro que de manhã eu estava cansado e ainda a impressora... Fazer aquelas impressoras matriciais, né? Tem que bater os pontinhos fazendo. E aí o meu patrão, justo naquele dia, chegou cedo. Ele, uma pessoa muito fina. Aquele meu patrão, eu tive o privilégio de encontrar com os filhos deles grandes num acampamento. E aí a gente conversou, os filhos deles choraram, ele e ela. E foi um momento, porque ele morreu, né? Teve uma morte drástica. Pois bem, ele chegou, bom dia, olhou, viu o que era, não falou nada. Ele viu que eu estava fazendo aquilo, né? E foi lá. Aí eu peguei aquele pacote, se tornou uma caixa enorme, deu quase uma caixa, é um prejuízo, né? O pessoal fazendo isso. Aí eu virei para ele e falei, patrão, né? Vou falar o nome dele. Eu estou fazendo isso pro curso de informática lá do chanceler e tal lá. Ele olhou assim tudo. Ele falou, eu vou ficar com uma folha. Sabe, foi algo muito surpreendente. Ele apoiou a causa, ele deixou que eu poderia utilizar. Eu falei, não, eu já utilizei tudo. Eu fui várias noites depois lá para aprender. Naquela época, computador novo era muito raro, e como era uma empresa. Pois bem, fizemos a rifa, passei de classe em classe falando para todo mundo isso aí, como que ia ser, como que ia funcionar. Deu tudo certo. Quem não conseguia vender a rifa passava para o outro que tinha mais facilidade. As pessoas ajudaram e o curso continuou. Tanto que se renovou mais alguns anos. Mas, pois bem, esse foi uma conquista que eu tive. Uma conquista que muitas pessoas não sabem. Mas... E eu não me sinto bom por causa disso, por ter realizado isso. Não, eu me sinto capaz
de fazer as coisas. E se eu me sinto capaz de fazer as coisas, você, qualquer outra pessoa, com muito mais capacidade que eu, podem realizar coisas muito maiores. Eu tenho a certeza que lembrarmos de coisas grandiosas que nós fizemos não precisa ser uma coisa grandiosa, mas algo que faça impacto na vida de uma pessoa somente. Eu dei um exemplo daquelas irmãs gêmeas, dos quais eu ajudei na linha do trem, está em outro vídeo, que ela me ligou à noite, foi uma pessoa. Então, quando ajudamos uma pessoa, nós podemos mudar o mundo. E nós somos capazes disso sim. Não há necessidade de no mundo haver tanto sangue jorrando na televisão, tanta maldade sendo difamada, sendo dita, repassada, né, sendo articulada. Esses tipos de coisas são coisas que atrasam a evolução do mundo como um todo. Né? Temos um Stephen Hawking, ele que é dono dessa frase, né? Que as pessoas ficam se flauteando, né? Tem um verbo, né? Que diz flautear, é a pessoa que ela fica gastando tempo em coisa à toa. E embora o termo flautear deveria ser tocar flauta, né? Mas é esse. Então não há necessidade, nós podemos sim. Eu espero profundamente que possamos refletir com esse vídeo que podemos sim fazer a diferença nas pessoas. Às vezes nós não conseguimos fazer isso necessariamente dentro de nossas casas, né? Não precisamos, embora seja importante, um dia você lava a louça, pode parecer pequeno para sua família, mas é algo que faz uma diferença. E às vezes a gente faz as coisas lá fora. E tudo bem quanto a isso, né? Geralmente as famílias que estão com a gente são desafiadoras, né? E um outro exemplo, talvez não tão grande, é o próprio senhor Álvaro. Esse é o nome que eu já disse uma vez, então eu não costumo dizer nomes, mas no caso dele era um senhor... Não, nem preciso falar dele. Eu tenho ele já dito em outros vídeos. Um senhor que eu dei um celular e ensinei ele a utilizar. Mas vou falar um outro exemplo lá do Rio Grande do Sul. Eu estava morando num hotel muito bom. E preço muito bom também. Bem no centro. E lá eu tinha amizade com todo mundo, com a gerente, né, com o pessoal. E lá eu conheci um rapaz, um senhor, bem senhorzinho mesmo. Um senhor que é uma pessoa muito difícil. Ninguém gostava dele. É muito difícil mesmo. E como eu gosto de jogar xadrez, embora faz tempo que eu não jogue, e eu descobri que ele também gostava de jogar. Então eu comecei a jogar com ele. Então eu tinha que trabalhar, né? Eu trabalhava em casa, né? No apartamento home office lá. E eu gostava sempre de ir no karaokê. Sempre convidei ele, mas ele nunca quis. Ele é uma pessoa de idade, já um pouco debilitada, e ele era muito sovina, muito pão duro. Morava sozinho, né? Tinha condições de ter uma casa, tinha até casa dele mesmo alugada para outras pessoas, galpões e tudo mais, só que ele era muito muquirana. Ele deixava de almoçar no horário do almoço, justamente para almoçar um pouquinho mais tarde, porque aí ele pegava e pagava mais barato. Mas tudo bem, é o jeito dele, tudo bem quanto a isso. Mas é interessante dele que eu comecei a jogar xadrez com ele. E aí eu fui conhecendo a vida dele.
que ele tinha brigado com os irmãos, que ele tinha com um problema com... não conversava há anos com o irmão, tinha saudades do sobrinho e tudo mais. E aí, conversando com ele, eu fui falando para ele, falei, poxa, mas liga pro seu irmão. Ele falou, não, de jeito nenhum, meu irmão não gosta de mim por causa do meu jeito de ser. Ele nunca falava o jeito dele de ser, mas eu já tinha compreendido muito bem como que ele era. E então, acabei, de tanto falar para ele, dando exemplos e tudo mais, acabei falando para ele entrar em contato. E ele acabou entrando em contato. Um dia que o irmão dele veio fazer uma palestra lá em Porto Alegre, num hotel na mesma quadra, ele acabou indo visitar. E foi muito interessante, foi algo... Então, às vezes, né, uma palavra assim, amiga. Outra coisa que eu tenho orgulho de mim mesmo, né, assim, não aquele orgulho enorme, mas aquela sensação de dever cumprido, de que mudamos também a vida de algumas pessoas, é que quando eu trabalhei numa empresa, prestei serviços, né? Fiz um sistema para uma empresa de bicicletas e o dono, né, ele conversava comigo e tudo mais, e aí eu acabei falando para ele que eu sou filho adotivo, né? Eu sou filho adotivo. E isso despertou nele, né? Principalmente as pessoas perguntam para mim, porque eu uso muito o meu sobrenome, né? E o meu sobrenome, ele não está no meu nome. Hoje em dia eu posso assinar os dois, porque existem leis que permitem isso. Mas naquela época não. E aí ele ficou, mas e aí, como que foi? E começou a perguntar muito para mim. Aí eu perguntei para ele, por quê, né? Ele falou, porque eu penso em adotar alguém. Eu não posso ter filhos, eu e minha esposa. E aí eu falei para ele, falei, não tem problema algum, eu me sinto muito bem. Ah, mas você não quer conhecer seus pais? Eu falei, não. Comecei a falar todo para ele os detalhes. E porque eu nunca tinha falado assim aberto com uma pessoa, né? Eu ficava um pouco reservado, né? E até porque meus pais mesmo não falavam muito a respeito, nem para outras pessoas, porque não é uma coisa, ele não é meu filho, né? Ele é filho adotivo, uma coisa assim, não tem nada a ver. E o que ocorreu? Ele acabou adotando uma menininha. A esposa dele começou a trabalhar com adoção. Eu acho que trabalha até hoje. E por quê? Porque eu tive a coragem de me abrir. Coragem de chegar e falar algo. Então, também é uma outra coisa. De repente, nós nos abrirmos para uma pessoa pode mudar tanto a pessoa quanto a nós mesmos. Eu mudei bastante depois daquele dia. Eu nunca mais tive nenhum tipo de problema ao comentar esse tipo de situação, né? Então, pontuar a felicidade, pontuar as lembranças das coisas que fizemos que foram boas para as pessoas, não é um tipo de narcisismo, não é um tipo de eu sou orgulhoso, eu sou potente, eu consigo, de modo algum. Isso daí é só para nós nos lembrarmos de que teve acontecimentos em nossas vidas que nos deixaram profundamente felizes, principalmente se envolver outras pessoas. Então que esse vídeo possa nos ajudar a refletir isso. Gratidão, gratidão, gratidão.